Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. 24 de outubro, hoje é quinta-feira, pessoal, vamos que vamos. Uma discussão que não pode ser adiada. Foi assim que Lula classificou a ideia de criar uma nova moeda, para que os países do bloco BRICS façam transações entre si. A ideia do presidente não é substituir o dinheiro usado em cada nação, mas usar um câmbio alternativo que não dependa do dólar só dentro do bloco. Como funciona hoje em dia, pessoal? A moeda americana é usada em quase 90% de todas as transações entre os países do bloco, o que faz que cada governo tenha uma reserva de dólares para conseguir importar ou exportar. Pelo tom do discurso de Lula, ficou claro que essa vai ser uma das prioridades do Brasil à frente da presidência do BRICS, o que acontece a partir do ano que vem. Nas entrelinhas, dá para entender o seguinte: caso uma nova moeda seja criada, o bloco vai fazer um contraponto ainda maior ao G7, grupo dos países mais industrializados, e aos interesses norte-americanos. Lula participou da cúpula do BRICS de forma remota, por causa do acidente doméstico que sofreu na semana passada. Na economia, o presidente disse que as economias emergentes devem parar de apenas ajudar as ricas e defendeu a taxação dos super ricos, além de afirmar que o Brasil vai cumprir as metas de redução de emissão de gás carbônico. Putin estava assistindo tudo. Quando o assunto foi guerra, Lula pediu um fim dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, mas sem dizer como isso poderia acontecer. Na visão dele, ambos têm um potencial de se tornarem guerras maiores, esses dois conflitos aí. Putin manifestou apoio à entrada da Venezuela ao BRICS, que hoje conta com Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Segundo Putin, o país de Maduro, Venezuela, possui princípios fundamentais daqueles que estão no bloco. O governo americano disse oficialmente que o exército norte-coreano enviou pelo menos 3.000 soldados para a Rússia para receberem treinamentos intensivos sobre táticas de guerra e uso de armamento pesado. O reconhecimento americano confirma as suspeitas que a Ucrânia e a Coreia do Sul já tinham levantado recentemente. O que está nas entrelinhas, pessoal? O movimento mostra ao mundo como a Rússia e como a Coreia do Norte estão ampliando cada vez mais uma aliança. Embora não seja oficial, é bem provável que as tropas norte-coreanas apoiem o exército russo contra a Ucrânia. Nas palavras do governo americano, isso seria uma questão muito, mas muito séria. Pense que os Estados Unidos, Europa e Japão são os principais aliados da Ucrânia na guerra. Se a Coreia do Norte entra de vez, o conflito pode crescer em um efeito de bola de neve, sem falar que há suspeitas da China também apoiaram os russos. Essa é a primeira vez que os norte-coreanos se envolvem no conflito internacional desde a década de 1950. Enquanto isso, a Coreia do Sul teme que, em contrapartida, os russos forneçam armas sofisticadas aos vizinhos, que é a Coreia do Norte. Vamos falar agora um pouquinho de tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas e tempestades em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo a Baixada Fluminense, a região metropolitana e também a região serrana. As previsões indicam pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, especialmente nas tardes e noites de quinta-feira, hoje. Tem essa previsão para hoje ter essa rajada e chuva. E é importante que a população fique atenta às condições climáticas durante todo esse final de semana, seguindo sempre as recomendações das autoridades e acompanhando o site especializado em meteorologia. Falando agora um pouquinho de futebol, não tem como dar uma atenção especial ao jogão de ontem do Botafogo pela Libertadores. O Botafogo devolveu a confusão das ruas lá no Rio de Janeiro com uma aula de futebol no Newton Santos, pessoal. Nocauteou o atordoado Peñarol com uma goleada de 5-0 em uma noite histórica e agora caminha até a final da Libertadores, deixando esse caminho bem aí vivo, esse título inédito vivo, chegando bem próximo. Os cariocas resolveram o duelo em 8 minutos com os gringos em alta, O venezuelano Savarino iniciou a contagem com um chute cruzado. O zagueiro argentino Alexander Barbosa cravou o segundo gol após uma garra-garra na área e o próprio meio-atacante nocauteou os adversários com um chute bem forte. Ainda deu tempo para o Luiz Henrique e Igor Jesus marcarem e cravarem o 5-0.
O ponta fez um golaço de cobertura, enquanto o atacante aproveitou um rebote do goleiro e de cabeça colocou a cereja no bolo de uma noite histórica para o Fogão. Os times decidem a vaga na decisão do torneio continental na próxima quarta-feira, dia 30. E o duelo desta vez será disputado no Campeão del Siglo, em Montevidéu, o estádio dos caras. O Peñarol precisa vencer por 5 gols de diferença para levar para os pênaltis, ou por 6 ou mais gols para avançar. É um resultado largo, né? O Botafogo fez um jogão, colocou 5-0, mas a decisão é a próxima quarta-feira. Óbvio, né, que está bem encaminhado para o Botafogo, né? Se acontecer uma tragédia, que não vai acontecer, né, o Botafogo não conseguiria se classificar. E sabe o que é interessante, gente? Interessante que essa final da Libertadores tá tudo aí para encaminhar para ser uma final brasileira entre Botafogo e Atlético Mineiro, porque o Botafogo venceu 5-0 o Peñarol, tem o segundo jogo. E o Atlético Mineiro venceu por 3-0 o River Plate e também tem o segundo jogo. Então, nós estamos aí torcendo para ter uma final bem bacana, uma final brasileira na Libertadores. E detalhe, hein? Detalhe, é a sexta final, os cinco últimos torneios da Libertadores tivemos brasileiros aí. Então, já estamos caminhando aí, né, se tudo der certo, para a sexta final de Libertadores com brasileiros. Isso aí mostra a força, né, do futebol brasileiro, que ainda bem está voltando com tudo. A própria seleção brasileira, com alguns jogadores do Botafogo, está voltando aí a vencer e convencer. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, mas amanhã estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.